Bem-vinda à série de aulas Os Segredos do Emagrecimento Definitivo. Nesses 3 capítulos você vai aprender muita coisa. Então já pega o papel e caneta aí, porque eu tenho certeza que você vai precisar anotar várias coisas aqui, porque vai ser muito conteúdo. E para começar, como amanhã é Páscoa, eu sei que tá todo mundo aí preocupado com a quantidade de doce que vai comer. A gente vai falar hoje nessa primeira aula sobre as estratégias para você poder comer de tudo. É isso mesmo, como eu falei, não era propaganda enganosa, não era pegadinha. Então hoje eu vou esmiuçar todas as estratégias que você vai precisar fazer para você poder comer de tudo e não só na Páscoa, em outros momentos, no seu dia a dia, coisas que você gosta de comer, você nem deve retirar da sua alimentação, porque isso faz parte do ser saudável também. Então vamos lá, vamos começar com essa primeira aula para você aprender tudo direitinho. Então, o que você vai aprender na aula de hoje? Eu trouxe alguns conceitos aqui, algumas coisas mais técnicas, mas que são muito importantes para que você possa fazer um cálculo aí, saber quanto que você pode comer, quanto que você pode substituir aí de outras coisas não tão saudáveis assim no seu dia a dia. Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho sobre taxa metabólica basal e gasto energético total, que é a TMB e o JET. Depois eu vou te ensinar a como calcular o déficit calórico para você conseguir aí ter bons resultados, conseguir emagrecer. E daí depois a gente vai calcular como que eu faço para incluir essas calorias a mais, mesmo assim fazendo o déficit calórico. As calorias ideais para o cardápio, quanto que seria ideal aí para você ter no teu dia a dia. A gente vai falar sobre a média de consumo de calorias na semana, como que eu faço para estabelecer essa média, para que essa média não atrapalhe o meu processo de emagrecimento. Distribuição de calorias, né? Como que eu sei quanto que eu posso distribuir e aonde que eu vou substituir isso não tão saudável. E como consumir o que quiser sem interferir no seu emagrecimento. Então, parece ser muita coisa, mas não é. Fica calma aí, fica tranquila. A gente vai ir num passo a passo bem tranquilo aqui, no ritmo bem calmo, para você pegar tudo e poder entender aí o que você precisa fazer para poder consumir o que você quiser aí na Páscoa e depois também. Então, vamos começar aqui? Então, o que fazer para conseguir comer de tudo, né? Isso é uma coisa que sempre me perguntam, Nani, mas eu não gostaria de tirar a minha cervejinha, eu não gostaria de tirar meu chocolate, eu não gostaria de tirar o meu pão. Você não precisa retirar, né? Mas existem algumas técnicas, algumas estratégias que você vai ter que fazer aqui para você poder não deixar de consumir esses alimentos. Então, para que você consiga comer algo diferente e gostoso, primeiro a gente vai precisar alinhar alguns pontos aqui. Então, primeiro, a gente precisa saber da taxa metabólica e do gasto, por isso que eu trouxe ele aqui. Depois, a gente precisa saber qual que é o déficit calórico, quanto de déficit calórico que é possível fazer. E o déficit calórico, muitas pessoas não sabem, mas é o nosso corpo que nos conta isso. Não é, vou fazer um déficit de 1000 calorias e vai estar tudo certo. Não é assim. Você precisa respeitar o que o teu corpo permite. Qual é a média de consumo de calorias semanal e qual é o valor das calorias que você irá comer, porque só dessa forma a gente vai conseguir fazer enquadrar as coisas aqui para você poder sim comer o seu lanchinho aí, o seu docinho, enfim, o que você deseja. Então vamos lá, vamos começar pelo cálculo da taxa metabólica e do gasto energético. Esse cálculo vai parecer ser um pouquinho difícil, mas ele não é, tá? Se você seguir o passo a passo aqui que eu te falar, você vai conseguir chegar aí nos teus números. Eu trouxe aqui a fórmula da taxa metabólica basal, que é a fórmula que eu gosto de usar, tá? É a fórmula da FAO 2001, é a mais recente, mais atualizada e a que mais se encaixa aí para você estar calculando a tua taxa metabólica. Esse cálculo ele pode ser feito assim no manual, mas existem outras formas de fazer ele, tá? Eu tenho uma planilha onde tem uma mentoria que eu ensino a fazer. Dentro do meu aplicativo eu faço isso. E na verdade isso aqui é uma coisa que você não precisa você saber. Quem tem que saber isso aqui é a nutricionista, que vai te atender, que vai te acompanhar. Só que por que eu trouxe aqui? Porque se eu não trouxesse, você não ia entender como que faz para encaixar as calorias lá no final.
tá? Mas fica tranquila que isso aqui pode ser calculado de uma maneira bem mais simples, não precisa você fazer esse cálculo aqui. Mas eu já trouxe um exemplo calculado para você mais ou menos entender. E aí, se você quiser calcular a tua manualmente, você vai só substituir os valores aqui, tá? Então, a fórmula, né? A fórmula fixa é a seguinte: 655 mais 9,6 vezes o peso em quilos, mais 1,8 vezes a altura em centímetros. Então, não vai ser, se você tem 1,57, não vai ser 1,57. Você vai tirar a vírgula, vai ser 157. Menos 4,7 vezes a idade em anos. Nani, da onde que saíram esses números? 655, 9,6, 1,8, 4,7. Isso aqui foi uma fórmula que foi estudada, foi calculada e chegaram nesses valores, que é os valores que mais se aproximam para chegar dentro do que o nosso corpo gasta, porque a taxa metabólica basal nada mais é do que isso, é quantas calorias o teu corpo precisa para o basal, para o repouso, né? Quanto que o meu corpo precisa, digamos assim, só para funcionar, tá? Para fazer aí as funções vitais dele. Então, eu peguei um exemplo de uma mulher de 78 quilos, 1,65 de altura e 31 anos para a gente substituir nessa fórmula. Se você tiver aí, digamos, eu tenho 85, tenho 1,60 e tenho 35 anos, você vai só substituir na fórmula, né, aonde está mostrando. Então, por exemplo, o peso ele vai entrar aqui, a altura vai entrar aqui e a idade vai entrar aqui. Então, ó, como que vai ficar esse cálculo? 655 mais 9,6 vezes o peso, 78, que é esse exemplo que a gente está fazendo, mais 1,8 vezes 165, lembre que a altura é em centímetros, então sai a vírgula, menos 4,7 vezes 31, que é a idade dela. Primeiro, o que a gente faz? Regrinha básica de matemática aqui. Primeiro faz a multiplicação, todas elas, depois a gente faz o mais, depois o menos. Então, como que ficou essa fórmula? 655 mais 748, que é o resultado dessa conta aqui, mais 297, que é o resultado dessa conta aqui, menos 145,7, que é o resultado dessa conta aqui, tá? Então, multiplica tudo primeiro, depois a gente vai somar tudo e daí depois diminuir. Porque se você fizer diferente, se você quiser já diminuir isso aqui daqui, já vai dar errado, tá? Você vai chegar num outro número totalmente errado. Então, segue essa linha aqui, esse raciocínio. Então, somando 655 mais 748,8 mais 297 vai dar 1.700,8. E aí, 1.700,8 menos o 145,7, a gente vai chegar numa taxa metabólica de 1.555,10 calorias ao dia. Então, esse número representa as calorias que essa mulher precisa consumir só para o corpo dela funcionar, só para ter tudo funcionando direitinho aí. Se ela consumir menos que isso, o corpo dela vai entender que não tem caloria suficiente e vai passar a fazer um estoque em forma de gordura, tá? Então, não pode consumir menos que a taxa metabólica. Essa taxa metabólica tem que ser respeitada. Não pode ser menos do que isso. Ah, Nani, mas a minha taxa metabólica deu 1.900 calorias e eu acho que é muito. Não é muito. Se é o que o teu corpo está falando que ele precisa, é o que ele precisa. Essa taxa metabólica ela vai mudando com o tempo, conforme vai mudando a idade, conforme o peso varia, né? Que são os dois números que a gente vai ter variação aqui, que a altura a gente não muda. Então, essa taxa ela tem que estar sendo recalculada sempre, porque ela sempre vai estar mudando, certo? Devagarinho, mas ela muda. Então, essa é a nossa taxa metabólica. Agora, a gente vai para o gasto energético, tá? Então, o gasto energético, ele vai mostrar para nós quanto que você gasta ao dia. Isso mesmo, agora você vai saber quantas calorias que o meu corpo gasta, tá? Então, a taxa metabólica, ela serve só para a gente saber o mínimo e aqui a gente vai calcular o máximo, tá? É o limite inferior e o limite superior que a gente pode chegar em calorias aqui. Então, vamos para o gasto energético total. Por que a gente precisa também da taxa metabólica? Porque sem a taxa metabólica a gente não consegue calcular o gasto. Porque olha a conta do gasto aqui, ó, é a nossa taxa metabólica vezes o fator atividade física, tá? E aí você vai considerar esses números aqui para calcular a tua atividade física. Então vamos lá, ó. Se é uma pessoa sedentária, você vai pegar a taxa metabólica e fazer vezes 1,2. O que é uma pessoa sedentária? Uma pessoa que faz apenas as atividades do dia a dia, ela não pratica atividade física regularmente.
Ah, Nani, mas eu trabalho na roça, eu trabalho no pesado. Eu vou considerar atividade física sedentária? Sim, porque você não faz uma atividade específica para o teu bem-estar. Você faz as atividades do teu cotidiano, mas isso não interfere em nada, porque o teu corpo vai se acostumando com essas calorias. Então você vai usar sedentário. Agora, eu sou uma pessoa que eu faço caminhada 2 vezes na semana, ou tô começando agora. Você vai usar pouco ativo. Então, ó, pratica exercícios leves, 1 a 2 dias na semana. Então, aquela pessoa faz um dia, começa numa semana, e daí faz só um dia, daí na outra semana ela tenta de novo, faz 2. Então, você vai considerar pouco ativo. Moderadamente ativo, vai usar 1,55, são pessoas que praticam atividade física um pouco mais regular, moderado, né? 3 a 5 vezes na semana. Então, se você pratica 3 ou 4 ou 5, você vai usar 1,55. O muito ativo a gente usa para aquelas pessoas que fazem atividade física numa intensidade de 5 a 7 dias, então é para quem vai todos os dias, tá? Então não vai aí se boicotar na hora de fazer essa conta. Se você vai 3 vezes, usa o moderado, né? Se você vai 4, moderado. Ah, Nani, eu vou sim todos os dias. Se você, né, realmente vai todos os dias, de segunda a domingo, né? Ou de domingo a domingo, aí você usa o muito ativo. Porque as pessoas têm o hábito de me falar assim: ah, eu vou na atividade física todo dia, eu faço todo dia. Daí eu falo, no sábado e domingo também? Não, sábado e domingo não. Então não é todos os dias, tá? Então você vai entrar ali no moderado, não vai entrar no muito ativo. Então, realmente, muito ativo é para quem vai todo dia, não falha nenhum dia. E o extremamente ativo seria para aquelas pessoas que estão no nível mais superior de exercício. Então, são pessoas que correm maratona, são pessoas que disputam natação, pessoas de triatletismo, pessoas que fazem um nível de intensidade muito mais alto. Então, seria mais para o nível de competição. Aí vai usar 1,9, tá? Eu acredito que a maioria das pessoas que me seguem aqui vão estar entre pouco ativo, moderadamente e algumas pessoas no muito ativo, certo? Ou ali no sedentário. Então, eu peguei o mesmo exemplo dessa mulher que a gente estava usando aqui, de 78 quilos, uns 65 e 31 anos, que a gente já calculou a taxa metabólica, e eu coloquei que é um exemplo que essa mulher faz pouca atividade física. Então, é aquela mulher que está começando agora, vai 1, 2 vezes só, às vezes falha alguns dias da semana. Então, a gente vai usar o fator 1,375 para fazer o cálculo. Então, você vai pegar o 1.510, que é a taxa metabólica dela, vezes 1,375, que vai dar um gasto de 2.138,26 calorias ao dia. Então, quer dizer que essa mulher, ela gasta 2.100, 140 mais ou menos, né? Calorias ao dia aí. E o que isso quer dizer para nós? Quer dizer que esse é o teto máximo que ela deve consumir. Porque se ela consumir muito mais do que 2.138 calorias, ela vai engordar também, porque ela vai estar ultrapassando o gasto diário dela, certo? Então, é o nosso teto máximo. Então, aqui a gente tem pré-estabelecido, né, essas 2 calorias aí. E aí, gente, quero reforçar para vocês que como essa aula ela é gravada, você pode deixar aqui abaixo nos comentários, né? Você pode deixar suas dúvidas. Nani, não entendi a taxa metabólica. Coloca aqui para mim, tá? Eu vou abrir também um pouquinho de perguntas lá no grupo hoje à noite, tá? Eu vou abrir uma horinha ali para vocês tirarem as dúvidas de vocês, para dar tempo de assistir a aula e depois vocês tirarem as dúvidas lá. Mas também pode deixar no comentário aqui dessa aula que eu respondo depois. Definida a nossa taxa metabólica e nosso gasto energético, agora a gente vai falar do déficit calórico, tão famoso. Todo mundo quer saber se está em déficit calórico, quero saber se eu estou fazendo o déficit da maneira correta. Então, a gente vai falar um pouquinho disso agora. Então, calculando o déficit calórico. Então, sabendo agora a taxa metabólica e o gasto energético, vai ser possível calcular o déficit. Se você não souber a tua taxa metabólica e não souber o teu gasto energético, você não vai conseguir saber o teu déficit. Não tem como calcular isso, tá? Sem saber esses dois números aqui. Por isso que eu já trouxe aqui para você calcular aí para você. Então, o déficit ele deve ser calculando, considerando as calorias entre a taxa metabólica e o gasto energético total. Eu nunca posso deixar um déficit calórico abaixo da minha taxa metabólica e também não vai ter déficit calórico se eu estiver muito próximo do meu gasto energético total. Eu trouxe alguns exemplos aqui na sequência para você ficar ligada aí, para você entender como que é feito esse déficit.
E aí, o déficit, ele basicamente é as calorias que a gente vai tirar entre o gasto energético e o cardápio que vai ser fornecido, tá? Então, ó, eu coloquei aqui, ó, nesse caso, a minha sugestão seria de um cardápio de 1.600 calorias para essa pessoa, porque eu sei que a taxa metabólica dela é 1.555 e que ela gasta 2.138. Ela não gasta tanto assim, porque ela tá fazendo uma atividade pouca, né? Uma atividade leve. Se ela aumentar a atividade física, ela vai ter um gasto maior, consequentemente o déficit vai ser melhor. Então, Nani, eu quero aumentar o meu déficit, o que eu preciso fazer? Você precisa aumentar o teu gasto, tá? Não tem outro jeito, né? Se você estiver respeitando tudo como eu tô falando aqui. Aí, então, o que a gente vai pensar? 1.600 está acima de 1.555, então o corpo dela não vai entender que precisa estocar, mas ele está abaixo do que ela precisa para manter ou ganhar peso. Então, qual que é a continha que a gente faz aqui? A gente desconta, né, 2.138,26 menos as 1.600 calorias que eu vou dar no cardápio para ela. Então, ela vai ter um déficit de 538,26 calorias ao dia. Tá? Então, todos os dias eu estou deixando faltar, né, entre aspas, 538 calorias para fazer o déficit. Calculando isso no mês, ela vai conseguir ter uma perda de 2,100 gramas no mês, tá? Que é um gasto, eu acho, bem bacana para uma pessoa que está fazendo atividade física 2, no máximo 3 vezes na semana, tá? É uma perda de peso bem legal. Nani, mas eu não quero perder só 2, o que eu preciso fazer? Você precisa aumentar o teu gasto. Não vai mexer nessas calorias, porque elas já estão bem próximas do mínimo aqui, né? Então, muitas pessoas acham que eu quero aumentar o gasto, quero aumentar o déficit, então eu vou colocar essas calorias para 1.400. Mas 1.400 não cabe para você, porque vai estar abaixo da tua taxa metabólica. E aí o teu corpo vai entender que ele tem que guardar em vez de gastar. Esse é um erro bem corriqueiro, um erro bem comum. Então não façam isso, não deixem as calorias abaixo da taxa metabólica, você não vai emagrecer. Ou você vai até ter um emagrecimento falso, você vai perder água, vai perder músculo, mas a gordura vai continuar ali. E aí também esse cardápio muito restritivo não vai ser sustentável por muito tempo. E a partir do momento que você voltar a comer, o teu corpo vai estar com a gordura toda ali, ele vai absorver muito mais. É isso que acontece com o efeito sanfona. A pessoa faz algo muito restritivo ou algo que não cabe dentro do que o corpo dela precisa, ela emagrece, né, uma quantidade X de peso, depois ela ganha o dobro, tá? Então tem que cuidar, porque é isso que acontece. Então não façam isso, respeitem as calorias de vocês, certo? Muito bem, é simplesmente isso, tá? O déficit calórico é isso, é você fazer essa diferença entre o gasto energético com o cardápio que você vai consumir. Lembrando que não pode estar abaixo da taxa metabólica. Muito bem. Dúvidas sobre o déficit? Já sabe, coloca aqui nesse comentário. E aproveitando essa questão do comentário, compartilhe essa aula com alguém. Gente, essas aulas vão expirar, elas não vão ficar salvas aqui. Então aproveita, pega, olha só que aula legal que eu tô assistindo sobre calorias, manda para uma pessoa que sempre fala com calorias, né, com você. Pega o link aí, compartilha e manda para mais pessoas assistirem, certo? Agora, entendendo taxa metabólica, já entendemos o gasto, já entendemos o déficit, vamos falar sobre a média de consumo, que é aqui que tá o encanto da coisa, que é aqui que você vai saber quanto que você vai poder comer aí sem se prejudicar aí no teu processo de emagrecimento. Ontem ainda uma pessoa me mandou assim, no direct, Nani, eu não posso comer doce que eu engordo 8 quilos. Eu falei, calma aí, tem alguma coisa errada, né? Isso não pode acontecer, porque se você fizer essa média de consumo semanal bonitinha, você vai poder comer teu chocolatinho aí, ó, em paz, com sossego, sem culpa, tranquilamente. Não só o chocolate, como qualquer outra coisa que você queira incluir aí no teu dia a dia. No dia a dia não, né? A gente tem algumas regrinhas aqui que já a gente vai falar. Então vamos para nossa média de consumo semanal agora? Então, depois que a gente, né, calculou essa parte aqui, né, que a gente já entendeu, a gente vai vir para a nossa média de consumo semanal. Então, calculando a média semanal aqui. Então, vamos pegar esse mesmo exemplo dessa mesma mulher que precisa consumir 1.600 calorias. Só que ela não vai conseguir consumir 1.600 todos os dias, vai ter uma variação. Por quê, gente? Por que tem essa variação?
Porque essa mulher vai comer uma fruta diferente no dia, vai comer uma carne diferente, uma salada diferente. Basicamente, ela precisa seguir próximo dessas 1.600. Não é que todo dia ela precisa ir lá calcular graminha por graminha para fazer fechar as 1.600. Não. Ela precisa só estar próximo dessas 1.600 para ter o mesmo déficit na semana, para não ter uma diferença tão grande aí na perda de peso. Então, vamos pegar aqui que essa mulher consumiu na segunda 1.600, na terça 1.650, na quarta 1.675, na quinta 1.630, na sexta 1.600 e aí no sábado e domingo ela consumiu um pouquinho mais de calorias, 1.800 e no domingo 1.750. Então, se a gente fizer a média da semana, como que faz a média? Soma todas essas calorias que ela consumiu e vamos dividir por 7, porque são 7 dias. A gente vai chegar numa média de 1.672 calorias. Essa média aqui dessa mulher, se ela manter, né, essa média aí semanal, ela vai conseguir ter uma perda de 1.800, 1,8 kg no mês, né? Não foge muito dos 2,100. Se ela cuidar um pouquinho mais, ela vai manter a média dos dois, tá? Então, olha só que interessante, essa mulher, né, vai ter uma perda legal mesmo ela aumentando um pouquinho do consumo dela aqui no final de semana. Né? Então aqui ela pôde comer um docinho, ela pôde comer uma sobremesa, ela comeu uma pizza. Aqui no domingo ela comeu mais alguma coisa, um sorvete, alguma coisa que ela gosta. E subiu um pouquinho mais das 1.600, mas não saiu da média da semana. Agora veja o que acontece se uma pessoa fugir muito das calorias. Então ela começou lá na segunda 1.600, na terça 1.650, na quarta já deu um descontrole ali, já foi para 2.105. Na quinta, 1.630. Aí sexta, sábado e domingo ela jacou. Ela comeu 2.100, 2.500 e 2.750. Então, na média da semana, a gente chegou numa média de calorias ali semanal de 2.047,85 calorias na semana. Na hora de fazer o déficit, o que aconteceu? Ela vai conseguir eliminar só 350 gramas no mês. Isso se ela manter essa média. Né? Então, pode ser que o que é comum acontecer? Jaquei o final de semana todo, agora já foi mesmo, eu já comi, não vou fazer mais nada, vou comer o que eu quiser, porque eu já perdi tudo que eu tinha feito, enquanto que na verdade não, tá? Então, olha só, mesmo que essa mulher aqui, ela tenha comido mais aqui nesse final de semana, ela entendeu que tá tudo bem, que na segunda ela vai tentar retomar para a mesma média de 1.600. Enquanto que essa mulher aqui teve vários descontroles e aí ela acabou deixando a coisa desandar, tá? Então ela não vai conseguir ter uma perda de peso, ó, né? Vai ter só 350 gramas no mês, que é muito pouco, a gente sabe que ela consegue mais. Então aqui tá o segredo da coisa, você precisa entender que o que você consome no final de semana vai interferir na média da tua semana sim. Mas que se você controlar, se você subdividir essas refeições, eu não vou comer tudo num dia só, eu vou deixar um pouquinho na sexta, um pouquinho no sábado, um pouquinho no domingo. Isso não vai interferir no teu processo de emagrecimento, desde que você siga as estratégias que já já a gente vai falar, tá? E aí, então, quantas calorias que eu posso comer? Vamos para o próximo passo aqui. Quanto que eu posso comer para que eu não atrapalhe o meu processo de emagrecimento aqui? Então, eu peguei esse mesmo exemplo, né, das calorias ali. Então, eu coloquei aqui que essa mulher consumiu, né, ali na média, ali, ó, 1.600, 1.650, 1.600, 1.630, 1.650 e coloquei 1.750 no sábado e no domingo. Aqui vai dar 1.661, que é a mesma média de 1,8 kg lá que a gente tinha falado lá no início. E aí, agora o que a gente vai fazer? A gente precisa distribuir isso nos dias, nos horários, né, aqui, em cada horário, para que no final você saiba onde que eu posso tirar a caloria aqui para substituir. Então, eu trouxe uma distribuição aqui, que é uma distribuição padrão, tá? Que é uma distribuição que realmente eu faço com os meus pacientes. E como eu falei, gente, existe um jeito mais fácil de fazer isso, tá? Mas eu quis trazer aqui para você entender. Né? Mas isso aqui eu faço calculando dentro de um aplicativo, tem planilha para fazer isso, que torna isso aqui tudo muito mais fácil. Você só vai substituir os valores e já vai dar tudo bonitinho para você. Então, eu coloquei aqui, ó, no café da manhã, 320 calorias, que seria mais ou menos 20%, 15%, aliás. Lanche da manhã e as ceias corresponde a 5% do dia, então vai ficar 80 calorias. Almoço, 480, que é 20% do dia. 20 a 25, né?
Lanche da tarde, 15%, 240 calorias. E no jantar, ali, 400 calorias. Então, isso aqui é uma distribuição do que seria mais ou menos recomendável. Lógico que isso aqui, eu tô usando isso aqui de uma forma muito fria, né? A gente precisa ver a rotina da pessoa, e aí isso é distribuído de acordo com a rotina da pessoa, o horário que ela tem mais fome, o horário que ela tem menos fome. Mas aqui é um exemplo só para ficar claro aqui para você como que mais ou menos a gente distribui essas calorias no dia. Então, depois que eu tenho essa distribuição aqui, então 320 no almoço, 80 no lanche da manhã, 480 no almoço, 240 no lanche da tarde, 400 no jantar e 80 na ceia. Se você somar tudo isso, vai dar as 1.600 calorias. Então, agora eu já sei aonde mais ou menos eu consigo substituir o que eu quero substituir no meu dia. Então, vamos lá. Eu trouxe aqui alguns exemplos, tá? Então, se a gente pensar assim, ó, que somando o jantar e a ceia dá 480 calorias, e eu quero, por exemplo, consumir 2 pedaços de pizza, que são 562 calorias, eu sei que não vai fugir muito das calorias do meu dia. Vai subir ali cerca do que? 80 calorias a mais das 1.600. Então, eu vou consumir 1.680 calorias. Então, você faria o teu café da manhã normal, o lanche da manhã normal, o almoço normal, o lanche da tarde normal, e aí você vai só substituir esses 2 pedaços de pizza aqui no jantar e na ceia. Então, em vez de fazer as 480 calorias do jantar e da ceia, você vai consumir 2 pedaços de pizza que vai dar 562 calorias. E isso não vai fazer você ultrapassar muito, né, o que você precisaria consumir no dia. Tá vendo como não é nada, não é um bicho de 7 cabeças, não é nada, meu Deus, preciso ficar o dia inteiro sem comer, para daí comer lá à noite, até nem recomendo fazer isso, porque daí você vai comer exageradamente. Então, basicamente, você vai só substituir nas refeições. Ah, Nani, eu tenho um aniversário à tarde, o que eu faço? Você pode substituir o lanche da tarde pelas calorias que você vai consumir ali. E por mais que dê um pouco mais, ah, Nani, mas não vai dar 240, vai dar, sei lá, 600 calorias. Aí você vai pegar e vai somar essas 600 aqui, e aí você vai ver quanto que sobra para você consumir lá no jantar, tá? Não precisa nem tirar o jantar, ou você pode colocar só a ceia, comer uma coisa mais leve, tá? Mas não precisa você ficar sem comer, não faça isso. É só você substituir as calorias que você quer dentro do que você tem aqui. Não precisa tirar nada, olha só que tranquilo. Olha só como não é difícil você comer o teu ovo amanhã. Então, digamos, o meu ovo de manhã tem, sei lá, 380 calorias. Vamos pegar aqui um exemplo de um bolo recheado, 2 fatias. O que eu vou fazer? Eu vou almoçar normal, 480 calorias, e aí eu vou colocar essas 385 calorias aqui. Então, depois, no final do dia ali, você vai mais ou menos cuidando. Então, eu sei que essas 385 já, ó, substituiu o meu lanche da tarde aqui. Então, eu posso trazer essa ceia, que é a mais leve, mais 80 calorias aqui para lanche da tarde, para não ficar sem comer. Porque é outro erro comum, comi agora muito aqui, então depois eu não vou comer mais nada. É um erro você fazer isso. Porque o teu corpo está acostumado com os horários que tá vindo as calorias. Então, mesmo que você coma o teu ovo ali depois do almoço, você pode fazer o lanche da tarde e o jantar normal. O que você pode fazer? Dar uma aliviada. Em vez de no jantar comer arroz, carne, salada, faz só uma salada e a carne, faz algo mais leve, tá? Então, você pode só aliviar as refeições, não deixar de comer, ok? Então, dessa forma, você vai se guiar mais ou menos para chegar dentro das 1.600 calorias, usando aquele exemplo daquela mulher. Se as tuas calorias forem diferentes, você precisa respeitar elas e fazer da forma diferente, tá? Eu coloquei aí aqui algumas coisas, né, para vocês verem que não é o bicho de 7 cabeças, ó. Então, eu coloquei um hambúrguer, 335 calorias. Aí, os 2 pedaços de pizza, que é o mais calórico que ficou aqui, 562. 2 fatias de bolo recheado, e aqui eu considerei um bolo com glacê, com recheio, com cobertura, cheio de coisa, 385 calorias. Brigadeiro, 10 unidades, 365 calorias. Pudim, 2 fatias, 303 calorias. Então é difícil você achar alguma coisa assim que vai ter muita caloria assim para você substituir no teu dia. E veja que mesmo que passe um pouco das 1.600, igual eu tava falando ali, né? Mesmo que chegue lá em 1.700, 1.800 calorias, a média da semana não vai ser interferida, tá? Não vai interferir aqui na tua média, não vai atrapalhar o teu processo de emagrecimento. Então, acho que agora ficou claro, né? Acho que deu uma luz para você aí, se tá mais tranquila para fazer aí o
teu lanchinho aí na Páscoa, comer o que você quiser, mas lógico, com cautela para você não exagerar muito. E aí, além dessa estratégia de você calcular tudo isso, eu trouxe mais algumas coisas aqui para que você possa usufruir melhor dessa Páscoa, tá? Não só da Páscoa, mas dos próximos feriados e finais de semana. Então, substitua as calorias apenas em uma ou no máximo 2 refeições, igual eu mostrei ali no exemplo, tá? Não saia substituindo todas as refeições, igual eu falei, vou ficar o dia inteiro sem comer porque eu vou comer lá à noite. Isso vai fazer você ter muita fome e ao chegar lá não ter controle. Não deixe de fazer as outras refeições no dia, isso é muito, muito importante. Nani, mas eu vou comer lá, já vai ser mais calórico, esse medo das calorias, tira isso da tua cabeça. Faz as refeições normais, não precisa tirar nada. Quanto mais você tira, mais o teu corpo vai entender que está fugindo da média dele e mais ele vai querer estocar. Então mantenha lá o café da manhã, o lanche da manhã, o almoço, aí substitui alguma coisinha ali, faz o lanche da tarde, faz o jantar. Como eu falei, não tire, só alivie as refeições. Faça um pequeno lanche saudável antes de comer o não saudável. Então, por exemplo, eu sei que eu vou sair jantar amanhã à noite, né? Ou eu sei que, por exemplo, domingo de Páscoa é mais comum o almoço, né? Então, faça o teu café da manhã e antes de você sair de casa, come uma fruta, come alguma coisa saudável, come um iogurte com granola, um iogurte com aveia, para você se sentir mais satisfeita e não chegar lá comendo os rebocos da parede, né? Comendo exageradamente. Porque se a gente tá com fome, a gente não tem controle. A gente não tem controle de escolha, não tem controle de quantidade. Então, quando você vai saciado, principalmente de coisas saudáveis, o teu corpo vai entender, veio não saudável aqui, mas veio saudável também. Então, não tem problema, fugiu só um pouquinho da média. Eu não vou fazer nada com isso aqui, vou continuar trabalhando meu corpo normalmente. Agora, se você fica longos períodos sem comer, daí a hora que você vai comer, você come um monte de coisa não saudável e esse não é o teu hábito, o teu corpo vai entender que ele precisa estocar isso aqui porque tem alguma coisa errada acontecendo. Consuma mais água, tá? Então eu recomendo que nesse dia que você vai comer coisas diferentes, no mínimo 2,5 litros a 3 litros de água para teu corpo já ter água para depois poder lidar com isso tudo. Faça escolhas mais saudáveis. Então, por exemplo, você está num lugar e você tem a escolha de comer o assado no lugar do frito. Então, prefere o assado. Eu tenho lá um chocolate super recheado, super trufado, super cheio de coisa e eu tenho um chocolate meio amargo. Vai no meio amargo, né? Então, são pequenas escolhas que fazem a diferença. Quando você não tem escolha de qualidade, aí a gente vai ter escolha de quantidade. Então, em vez de comer esse chocolate trufado aí, sentando numa vez só, divida, vai lá, pega esse ovo, divida em 2, divida em 4, divida com as pessoas, embala ele de novo e deixa guardadinho para você ir comendo ao longo da semana e não comer tudo numa vez só, tá? Controle as quantidades então. E pratique o comer com atenção plena. Depois que você calculou, depois que você tem consciência, você aproveitar esse momento. Gente, comer não é um crime, comer não é um absurdo, comer, ao contrário do que muitas pessoas pregam, que, meu Deus, você não pode comer pão, você não pode comer fruta, você não pode... Gente, isso daí é um crime, isso daí é um terrorismo nutricional que a gente fala, tá tudo bem você comer, tá? É uma profissional da área da saúde falando isso para você, tá tudo bem você comer. Comer faz parte do ser saudável, comer faz parte da nossa convivência. Nós somos seres que precisamos conviver com outras pessoas. Então, olha que momento gostoso amanhã reunir, né, comemorar ali, não sei no que você acredita, mas para mim é comemorar que Jesus ressuscitou, que Jesus vai salvar a humanidade. Então, para nós é muito gostoso esse momento, estar em família, então nem se fala. Compartilhar com as crianças, estar ali, né, no nosso vínculo com pais, com irmãos, com amigos, enfim, não sei onde que você vai passar, mas se é de uma praia, se é algum lugar, né, olha que gostoso. E aí você vai lá e vai se sentir culpada por estar podendo vivenciar esse momento. Tira isso da tua cabeça, tá? Não acredite no que essas outras pessoas falam aí, fazem esse terrorismo, porque não é assim que funciona. É possível você ser saudável e aproveitar esses momentos sem sentir culpa. E foi isso que eu mostrei aqui nessa aula de hoje para você. Espero que você tenha aberto a sua mente e não sinta mais culpa, tá bem? Não é esse o objetivo. O objetivo é que você se sinta bem aproveitando esses momentos, porque isso também é ser saudável. E aí, amanhã
olha só, o que você vai aprender na aula da manhã? Você não pode perder a aula da manhã, mulher do céu, por favor. Hoje a gente só falou do que a gente vai fazer em um momento específico. Amanhã eu vou ensinar para você a técnica infalível para quando você exagerar. Nani, exagerei, meu Deus do céu, o que eu faço? Tô desesperada. Então você vai aprender o que você precisa fazer na aula da manhã, que vai ser a técnica infalível para quando você exagerar. Então, eu te espero amanhã para a aula de amanhã. Tenho certeza que a aula de hoje, ó, você já aprendeu muita coisa. Se precisar, revisa várias vezes essa aula. E como eu falei, deixa sua dúvida aqui abaixo. E, claro, compartilha. Manda essa aula para mais pessoas terem acesso. Porque, como eu falei, ela vai inspirar. E lembrando que quem assistir todas as aulas vai ter um presente especial. Quero ver se você vai ser uma dessas pessoas que vai receber esse presente. Tá bom, gente? Então, era isso para a aula de hoje. A gente se encontra amanhã. Amanhã a aula vai sair mais cedo, tá? Hoje eu dei uma atrasadinha, mas amanhã ela sai bem cedinho para você já poder assistir. Um beijo e até a aula de amanhã. Te espero!